Meu nome é Natanael, mas todo mundo nas estradas me chama de Natan. Sou caminhoneiro há 15 anos, rodando pelo Brasil inteiro, de norte a sul, carregando de tudo. Grãos, máquinas, até cargas que eu nem sei o que são. A BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, é uma velha conhecida minha. Todo mundo chama ela de Rodovia da Morte, e não é à toa. Curvas fechadas, neblina que engole tudo e acidentes que ninguém explica direito. Mas eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Pelo menos, não até aquela noite. Era uma quinta-feira, final de maio, o ar já frio por causa do inverno que se aproximava. Eu estava levando uma carga de peças automotivas de São Paulo para Vitória. O céu estava escuro como breu, sem lua, e a neblina começava a descer como uma cortina. Meu Scania roncava firme, o rádio CB ligado, mas só pegava estática. Eu estava cansado, mas não o suficiente para parar. Tinha um prazo para cumprir e o cliente não queria saber de atrasos. Por volta das 2 da manhã, a neblina ficou tão densa que eu mal enxergava 10 metros à frente. Os faróis cortavam o branco como faca em manteiga, mas não adiantava muito. Eu diminuí a velocidade, liguei os faróis de neblina e mantive os olhos grudados na estrada. Foi aí que eu vi algo. Um vulto, rápido, cruzando a pista. Não deu para distinguir se era uma pessoa ou um animal, mas meu coração deu um pulo. Pisei no freio, o caminhão guinchou e eu fiquei olhando para o nada, tentando entender o que tinha passado por ali. Calma, Natan, falei para mim mesmo. É só um bicho, capivara talvez. Mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples. A BR-381 tem fama de ser assombrada e eu já tinha ouvido histórias de outros motoristas. Vultos na estrada, vozes no rádio, acidentes que pareciam armados por algo que não era deste mundo. Eu sacudi a cabeça, tentando afastar esses pensamentos, e segui em frente. Uns 5 minutos depois, ouvi um barulho, um grito, baixo, abafado, como se viesse de longe. Parei o caminhão de novo, dessa vez no acostamento. O motor ficou ligado, ronronando enquanto eu tentava escutar. Nada, só o vento zunindo e o som da estática no rádio. Mas então, o rádio ganhou vida. Uma voz, clara como o dia, mas tremida, disse: "Socorro, por favor." A neblina era uma mulher. Parecia desesperada. Eu peguei o microfone do CB e respondi: "Aqui é o Natan, na BR-381. Quem tá falando? Onde você tá?" Silêncio. Só estática. Tentei de novo. "Ô moça, me dá sua localização, eu te ajudo." Nada. Mas o rádio voltou a chiar e dessa vez ouvi algo que gelou meu sangue. Não era só a mulher. Tinha uma criança chorando e um homem gritando: "Eles estão aqui, eles estão aqui." Depois, o rádio cortou e o silêncio voltou. Meu coração estava disparado. Eu sabia que algo estava errado, mas também sabia que se alguém estava precisando de ajuda, eu não podia ignorar. Liguei o pisca-alerta e saí do caminhão com uma lanterna na mão. A neblina era tão grossa que parecia que eu estava dentro de uma nuvem. O ar estava gelado e cada passo que eu dava parecia ecoar no vazio. "Alô, tem alguém aí?" gritei. Nada, só o som do vento e o ronco distante do meu caminhão. Foi aí que vi o carro, um Fiat Palio amassado, tombado na lateral da estrada, meio escondido pela neblina. As portas estavam abertas, mas não tinha ninguém dentro. O capô estava destruído, como se tivesse batido em algo grande. Cheguei mais perto, com a lanterna iluminando o interior. Tinha sangue no banco do motorista, mas nenhum corpo. No banco de trás, um ursinho de pelúcia, daqueles que criança carrega para todo lado. Meu estômago embrulhou. "Que diabos aconteceu aqui?" murmurei. Tentei chamar no rádio de novo, mas agora ele estava mudo, como se nunca tivesse funcionado. Foi quando ouvi outro grito, dessa vez mais perto. Virei a lanterna para o mato ao lado da estrada e, juro por Deus, vi uma mulher correndo. Ela estava de vestido branco, cabelo preto esvoaçante, mas sumiu na neblina antes que eu pudesse chamá-la. Voltei para o caminhão.
com o coração na boca. Liguei o motor e decidi que ia até o próximo posto de gasolina, chamar a polícia. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi algo que me fez congelar. 3 vultos, parados no meio da estrada, bem atrás do caminhão. Uma mulher, um homem e uma criança. Eles não se mexiam, só olhavam na minha direção. Seus olhos brilhavam na luz dos faróis, como olhos de gato. Tentei ligar o caminhão, mas o motor engasgou. Tentei de novo e nada. Os vultos começaram a andar lentamente na minha direção. Eu estava em pânico, mas não podia ficar ali. Peguei a chave de roda no banco do passageiro e saí do caminhão gritando: "Quem são vocês? O que querem?" A neblina parecia engolir minha voz. Os vultos pararam a uns 10 metros de mim. A mulher deu um passo à frente e eu vi o rosto dela. Estava pálido, com olheiras escuras, e o vestido estava rasgado, manchado de sangue. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Em vez disso, o rádio do caminhão ligou sozinho, e a mesma voz dela que eu tinha ouvido antes disse: "Você não viu a gente, você não parou." Eu não entendia. "Eu parei sim, tô aqui tentando ajudar." Gritei, mas o rádio continuou: "Você passou por nós, 10 anos atrás. Você não parou." Minha cabeça girava. 10 anos atrás, eu nem rodava nessa estrada naquela época, mas antes que eu pudesse responder, a criança, uma menininha de uns 7 anos, apontou para mim. O homem, ao lado dela, com o rosto meio desfigurado, como se tivesse sido queimado, disse algo que eu não ouvi, mas senti. Era como se as palavras entrassem direto na minha mente. "Agora você vai ficar com a gente." A neblina ficou ainda mais densa e os vultos começaram a se aproximar. Eu corri para o caminhão, tranquei as portas e tentei ligar o motor de novo. Dessa vez, ele pegou. Pisei no acelerador e saí cantando pneu, sem olhar para trás. Mas pelo retrovisor, vi os 3 vultos ainda parados na estrada, como se não tivessem se movido. O rádio voltou a tocar, agora com uma música antiga, uma moda de viola que eu nunca tinha ouvido. E então, a voz da mulher: "Você não escapa da neblina." Cheguei ao posto de gasolina mais próximo, a uns 20 quilômetros dali, tremendo como vara verde. Contei tudo para o frentista, um cara velho que já tinha visto de tudo. Ele ouviu em silêncio, depois acendeu um cigarro e disse: "Rapaz, você não é o primeiro. Esse trecho da BR-381 é amaldiçoado. 10 anos atrás, uma família morreu num acidente ali. Um Palio, igual o que você viu. Dizem que o caminhoneiro que causou o acidente não parou para ajudar. Desde então, eles aparecem na neblina, procurando quem não presta socorro. Eu juro que nunca causei nenhum acidente." Mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Voltei para a estrada dias depois, mas evitei a BR-381 por meses. Até hoje, quando pego uma estrada com neblina, sinto um frio na espinha. E às vezes, tarde da noite, quando o rádio se mexia, eu ouço uma voz distante, pedindo socorro. Não sei se é real ou se é minha cabeça, mas uma coisa eu sei: nunca mais ignoro um pedido de ajuda na estrada. Meu nome é Jair. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos, rodando pelas estradas do Brasil de ponta a ponta. Já carreguei de tudo: madeira, gado, contêineres cheios de sabe-se lá o quê. A vida na boleia me ensinou a não fazer muitas perguntas. Um frete é um frete, e o importante é entregar no prazo e voltar para casa com o bolso cheio. Mas tem uma viagem que eu nunca vou esquecer. Uma que mudou tudo. Foi em 2015, na BR-060, entre Goiânia e Brasília. Eu não sabia na época, mas aquela carga que eu peguei não era só perigosa, era amaldiçoada. Tudo começou numa tarde quente de setembro, o sol queimando o asfalto e o cerrado ao redor parecendo uma pintura seca. Eu estava em Goiânia, descansando num posto de gasolina, depois de descarregar uma carga de grãos. O celular tocou e era o seu Zé, um despachante que me arranjava fretes de última hora. Ele estava com a voz apressada, quase nervosa. "Jair, tem um frete para Brasília, sai hoje à noite.
Paga o dobro do normal, mas precisa ser discreto. Topa? Eu estranhei. O dobro do normal não era comum, ainda mais para uma viagem tão curta, uns 200 quilômetros. Perguntei o que era a carga. Material de construção, nada demais. Mas é lacrado e você não abre, entendeu? Entrega e esquece. O dinheiro falava mais alto que minha curiosidade, então aceitei. Às 8 da noite, cheguei ao galpão indicado, um lugar meio escondido nos arredores de Goiânia. O lugar estava deserto, só um cara de macacão cinza esperando na porta. Ele não disse o nome, só entregou os papéis e apontou para o container. Era um container padrão, mas com um cadeado reforçado e um adesivo com um símbolo estranho, meio que um trevo com 3 folhas. Não abre isso, tá ouvindo? Só entrega em Brasília, no endereço do papel. A voz dele era fria, quase como uma ameaça. Eu assenti, assinei os papéis e subi na boleia do meu Volvo. O container estava pesado, mas o caminhão aguentava. Liguei o motor e parti. A BR-060 é uma estrada reta, bem cuidada, mas a noite fica silenciosa, quase morta. O céu estava claro, com estrelas brilhando, mas o calor do dia ainda subia do asfalto, criando uma névoa leve. Meu rádio CB estava ligado, como sempre, mas só pegava estática. Eu estava acostumado com a solidão da estrada, então coloquei um CD do Zezé de Camargo em Luciano para passar o tempo. Por volta da meia-noite, quando eu estava a uns 100 quilômetros de Goiânia, comecei a sentir um mal-estar. Uma tontura leve, como se tivesse bebido, mas eu não tinha encostado numa gota de álcool. Meu estômago embrulhou e minha visão ficou meio embaçada. Achei que era cansaço, então parei no acostamento para tomar um gole d'água e esticar as pernas. Foi aí que notei algo estranho. Pela janela do passageiro, vi um brilho azul, fraco, vindo da traseira do caminhão. Não era reflexo dos faróis, nem luz de outro carro. Era um brilho pulsante, como se tivesse vida própria. Desci da cabine com a lanterna na mão e caminhei até o container. O cadeado estava lá, intacto, mas o brilho vinha de dentro, vazando pelas frestas. Meu coração acelerou. Que diabos é isso? Murmurei. Tentei ignorar, pensando que era algum tipo de material refletivo, mas então ouvi um som, um zumbido baixo, como um enxame de abelhas, vindo de dentro do container. O rádio CB, que estava mudo até então, começou a chiar. Uma voz distorcida disse algo que eu não entendi. Parecia um idioma estrangeiro, mas com um tom que me fez arrepiar. Desliguei o rádio na hora, mas o zumbido continuou. Voltei para a cabine, tentando me convencer que era só minha cabeça pregando peças. Mas o mal-estar não passava. Minha pele começou a coçar, especialmente nas mãos, que estavam segurando o volante. Olhei no retrovisor e vi algo que me fez pisar no freio. Na estrada, atrás do caminhão, tinha uma figura, um vulto parado, como se me observasse. Era alto, magro, mas o rosto parecia errado, como se fosse derretido. O brilho azul parecia emanar dele, como se fosse parte da luz que vinha do container. Acelerei de novo, com o coração na boca, e o vulto sumiu na escuridão. Cheguei a um posto de gasolina a uns 50 quilômetros dali, o único aberto àquela hora. Estacionei ainda tremendo e fui falar com o frentista, um cara jovem, de boné virado para trás. Ô, irmão, você já viu algo estranho nessa estrada? Perguntei, tentando parecer casual. Ele me olhou de lado como se soubesse de algo. Estranho como? Vultos, luzes. Eu engoli em seco e contei do brilho azul e do zumbido. Ele balançou a cabeça. Rapaz, não é a primeira vez que ouço isso. Tem motorista que fala de uma carga estranha que passou por aqui anos atrás. Dizem que é coisa do acidente do Césio lá em Goiânia. Algo que nunca deveria ter saído de lá. Eu conhecia a história do Césio 137. Em 1987, um material radioativo foi abandonado em Goiânia e um grupo de catadores encontrou. O brilho azul fascinou as pessoas, mas matou várias delas. Famílias inteiras adoeceram e a cidade ficou marcada. Mas isso foi há quase 30 anos.
Como aquela carga podia estar no meu caminhão? O frentista deu de ombros. Às vezes, essas coisas voltam, sabe? Não explica, mas voltam. Voltei para o caminhão, decidido a entregar a carga e esquecer aquilo. Mas a cada quilômetro, o zumbido ficava mais alto e as visões pioraram. Eu via rostos na estrada, pessoas com a pele queimada, olhos fundos, apontando para mim. O rádio ligava sozinho, mesmo estando desligado, e as vozes agora falavam em português. Você tocou no que não devia, dizia uma voz de mulher. Você vai ficar com a gente, dizia outra de homem. Minha cabeça doía e minhas mãos estavam cheias de manchas vermelhas, como queimaduras. Não aguentei. Parei de novo, dessa vez, num trecho deserto da BR-060. Peguei a lanterna e uma chave inglesa, decidido a abrir o container. Eu sabia que era contra as regras, mas precisava entender o que estava carregando. O cadeado era reforçado, mas consegui forçar com a chave. Quando abri a porta, o brilho azul me cegou por um momento. Dentro havia um caixote de metal, com aquele mesmo símbolo de trevo. O zumbido era ensurdecedor agora, e o ar parecia pesado, como se tivesse eletricidade. Toquei o caixote e foi como se uma onda de calor subisse pelo meu braço. Minha visão escureceu e vi coisas. Imagens de pessoas gritando, de uma cidade em pânico, de corpos cobertos de feridas. E então vi eles, os vultos. Eram muitos, parados ao redor do caminhão, me olhando. Alguns não tinham rosto, outros pareciam chorar sangue. Corri para a cabine, tranquei as portas e acelerei. O rádio estava fora de controle, gritando nomes, datas, pedaços de conversas que eu não entendia. 1987, Goiânia, você não escapa. Eu rezava, pedia para Deus, para qualquer coisa, me tirar dali. Cheguei ao galpão em Brasília às 4 da manhã. Entreguei a carga sem dizer uma palavra e saí correndo. O cara que recebeu a carga, um sujeito de óculos escuros, nem olhou nos meus olhos. Só assinou e disse, esquece isso. Mas eu não esqueci. Dias depois, comecei a adoecer. Febre, manchas na pele, fraqueza. Fui ao médico e ele perguntou se eu tinha tido contato com material radioativo. Contei a história, sem mencionar os vultos, e ele mandou fazer exames. O resultado? Nada, nenhum traço de radiação. Mas as manchas continuaram, e as visões também. À noite, eu sonhava com aqueles rostos, com o brilho azul. Pesquisei sobre o Césio 137 e descobri que as vítimas do acidente sofreram horrores. Algumas morreram em semanas, outras levaram anos. E havia rumores, histórias de caminhoneiros que diziam que o material nunca foi todo recuperado, que pedaços dele ainda circulam como uma maldição. Hoje evito a BR-060. Troquei de caminhão, queimei as roupas que usei naquela viagem. Mas às vezes, quando passo por um trecho escuro, vejo um brilho azul no retrovisor. E o rádio, mesmo desligado, chia com vozes que não explico. Eles ainda estão lá me esperando. E eu sei que um dia, talvez eles venham me buscar. Meu nome é Carlos, mas na estrada me chamam de Carlão. Sou caminhoneiro há quase 25 anos, rodando por esse Brasilzão, de norte a sul, carregando tudo que você pode imaginar. Madeira, grãos, contêineres cheios de coisas que nem sempre sei o que são. A BR-116, que corta o país de Fortaleza até o Rio Grande do Sul, é como minha segunda casa. Conheço cada curva, cada posto, cada trecho perigoso. Mas tem um pedaço dessa estrada, entre São Paulo e Curitiba, que todo mundo evita à noite. Eles chamam de Trecho 13. Não é um nome oficial, mas qualquer caminhoneiro sabe do que se trata. É um trecho amaldiçoado, cheio de histórias de acidentes, vultos e coisas que ninguém explica. Eu nunca dei bola para essas conversas de bar. Sempre achei que era papo de motorista cansado, inventando lorota para passar o tempo. Mas depois daquela noite, eu mudei de ideia. Era uma sexta-feira, começo de outubro de 2018.
O céu estava carregado, com nuvens escuras que prometiam chuva. Eu estava levando uma carga de eletrodomésticos de São Paulo para Curitiba, um frete tranquilo, daqueles que não dão dor de cabeça. Meu Scania estava em dia, o tanque cheio e o rádio CB sintonizado, embora só pegasse estática naquela noite. A estrada estava molhada por causa de uma garoa fina e os faróis cortavam o asfalto como lâminas. Eu estava no trecho 13, perto da famosa Curva da Morte, um lugar onde já vi mais cruzes na beira da estrada do que em qualquer outro canto do Brasil. Por volta das 11 da noite, a chuva apertou. O limpador de para-brisa trabalhava sem parar e eu reduzi a velocidade para não derrapar. Foi aí que a vi. Uma mulher, parada na beira da estrada, com a mão levantada, pedindo carona. Ela estava de vestido claro, meio sujo, e o cabelo loiro grudado no rosto por causa da chuva. Não tinha capa nem guarda-chuva, só estava ali, no meio do nada, tremendo de frio. Meu primeiro pensamento foi: que diabos uma mulher está fazendo sozinha numa estrada dessas a essa hora? Mas sou do tipo que não deixa ninguém na mão. Já dei carona para todo tipo de gente, estudante, andarilho, até um padre uma vez. Então, parei o caminhão, abri a porta do passageiro e gritei: "Entra, moça, tá muito frio aí fora." Ela subiu devagar, como se cada passo doesse. Sentou no banco do passageiro, fechou a porta e ficou olhando para frente sem dizer nada. O vestido dela estava rasgado na barra e os pés descalços, cheios de lama. Tinha algo estranho nela, mas não consegui identificar o quê. Talvez fosse o jeito que ela não me olhava, ou como a pele dela parecia pálida demais, quase azulada, sob a luz fraca do painel. "Para onde você vai?" perguntei, tentando quebrar o gelo. Ela não respondeu de primeira, só apontou para frente, com um dedo fino e trêmulo. "Uns quilômetros à frente", disse, com uma voz tão baixa que quase se perdeu no barulho da chuva. Tentei puxar conversa. "Tá sozinha por aí? Não é seguro, sabe? Essa estrada é braba." Nada. Ela só olhava para frente, com os olhos fixos no para-brisa. O rádio CB, que estava mudo até então, começou a chiar. Era uma estática forte, com uns estalos que pareciam palavras, mas não dava para entender. Desliguei o rádio, achando que era interferência da chuva, mas o silêncio na cabine ficou pior. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais frio. Olhei de relance para ela e notei que o cabelo molhado estava pingando, mas a água não caía no banco. Sumia antes de tocar o assento. Meu estômago embrulhou, mas me convenci que era só impressão. Seguimos assim por uns 10 minutos, com a chuva batendo no vidro e o motor do caminhão ronronando. Eu tentava me concentrar na estrada, mas não conseguia tirar os olhos dela pelo canto do olho. Tinha algo errado com o jeito que ela estava sentada, tão reta, tão imóvel. "Qual seu nome?" perguntei, mais para me distrair do que por curiosidade. Ela virou a cabeça lentamente e pela primeira vez me olhou. Os olhos dela eram fundos, com olheiras escuras, como se não dormisse há anos. "Ana", disse com aquela voz baixa, quase um sussurro. "Me deixa na próxima curva." Eu assenti, mas senti um frio na espinha. A próxima curva era a Curva da Morte, um lugar onde já havia acidentes feios, com cruzes brancas enfileiradas na beira da estrada. Quando chegamos à curva, ela apontou para uma cruz específica, meio escondida pela vegetação. "Ali", disse. Parei o caminhão no acostamento com o pisca-alerta ligado. A chuva estava mais forte agora e o vento sacudia o caminhão. "Tá certo, Ana? Quer que eu te acompanhe até algum lugar?" perguntei, mas quando virei para o banco do passageiro, ela não estava mais lá. A porta estava fechada, o cinto ainda preso, mas o assento estava vazio. No lugar dela, tinha um pedaço de papel amassado e molhado, como se tivesse sido arrancado de algum caderno. Peguei o papel com as mãos tremendo e li: "Você não deveria estar aqui." As palavras estavam escritas com uma letra trêmula, em tinta preta que parecia escorrer, mesmo o papel estando seco. Meu coração disparou.
Olhei pela janela, procurando por ela, mas a neblina da chuva engolia tudo. O rádio CB ligou sozinho, com um chiado alto, e uma voz feminina, a mesma voz dela, disse: "Carlos, você vai voltar." Desliguei o rádio na hora, mas ele ligou de novo, agora com estática misturada com risos abafados. Saí cantando pneu, sem olhar para trás. Meu corpo todo tremia e eu só conseguia pensar em chegar ao próximo posto onde tivesse gente, luz, qualquer coisa que me fizesse sentir vivo. Cheguei a um posto de gasolina a uns 20 quilômetros dali, o Bar do Zé, um lugar que conheço bem. Estacionei o caminhão e entrei, ainda segurando aquele papel amassado. O Zé, o dono, estava limpando o balcão. Ele me olhou e franziu a testa. "Tá com cara de quem viu um fantasma, Carlão. O que aconteceu?" Contei tudo, da mulher na estrada ao bilhete, e mostrei o papel. Ele leu, ficou pálido e acendeu um cigarro. "Rapaz, você não é o primeiro. Esse trecho 13 é do diabo. Tem uma história antiga de uma moça chamada Ana Augusta, que morreu ali na Curva da Morte, uns 20 anos atrás. Dizem que ela estava de carona com um caminhoneiro que dirigia bêbado. Bateram numa carreta e ela não sobreviveu. Desde então, motoristas falam que ela aparece pedindo carona sempre na chuva. E quem dá carona para ela? Bom, nem todos chegam ao destino. Eu não quis acreditar, mas o bilhete na minha mão era real. Passei a noite no posto, sem coragem de voltar para a estrada. No dia seguinte, entreguei a carga em Curitiba e voltei por outra rota, evitando o trecho 13. Mas as coisas não pararam por aí. Dias depois, comecei a ouvir o rádio CB ligando sozinho, mesmo estando desligado. Era sempre a mesma voz, a dela, sussurrando meu nome, dando coordenadas, pedindo para eu voltar à Curva da Morte. Às vezes via um vulto loiro no retrovisor, só por um segundo, mas o suficiente para me deixar em pânico. Pesquisei sobre a tal Ana Augusta. Encontrei um artigo velho, de 1998, sobre um acidente na BR-116. Uma jovem, Ana Augusta, morreu na Curva da Morte, exatamente como o Zé disse. O caminhoneiro que dirigia sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Dizem que ele ouvia vozes, via coisas, até que sumiu, anos depois, na mesma estrada. A lenda cresceu entre os caminhoneiros e muitos juram que ela aparece para quem dirige rápido demais, como se quisesse avisar ou punir. Hoje evito a BR-116 à noite. Troquei o rádio CB, mas às vezes ainda ouço estática, mesmo sem ele estar ligado. E aquele bilhete? Guardei num canto da minha carteira como um lembrete, mas às vezes, quando passo por uma curva em noite de chuva, sinto um peso no banco do passageiro. E juro que, pelo canto do olho, vejo ela, Ana, olhando para frente, com aqueles olhos fundos, esperando. E aí, qual história te gelou a espinha? A neblina, o césio ou a passageira? Deixa nos comentários e conta se já viu algo estranho na estrada. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Cuidado na próxima curva, hein?